Vamos abrir a Bíblia em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 e 31. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 e 31. E o tema da mensagem dessa noite é Restaurando o altar do Senhor. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto sagrado, por favor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Vamos orar para que o Espírito Santo fale profundamente a cada um de nós nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, o Senhor é a glória desta igreja, o Senhor é a glória da nossa casa, da nossa vida, o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, o socorro bem presente nos dias das angústias e das tribulações, o Deus que ouve o clamor do seu povo, o Deus que atende a súplica dos seus pequeninos. E aqui estamos nós para ouvir a tua voz, aqui estamos nós famintos da palavra, porque a palavra é o alimento do espírito, a palavra é o alimento da alma. Então alimenta-nos com a tua palavra, fortalece-nos com a tua verdade. Fala, Senhor Jesus, a cada um de nós nessa noite. Ensina-nos os teus caminhos, dá-nos discernimento, meu Pai, para que nós possamos compreender a tua verdade, porque compreendendo a tua verdade, nós podemos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, nós podemos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que ela seja vivida, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me nessa noite, meu Pai, inspira-me, unge a minha voz, dá-me inspiração, sabedoria, para que eu possa proclamar a tua palavra, anunciá-la com verdade. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem de ti, meu Deus. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus e que todos digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que a Bíblia diz que é o sacerdócio real. Você sabe que todo mundo fala desse desafio entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal. Realmente foi um fato histórico muito importante, um momento onde Deus responde à oração do profeta, responde à oração do seu servo. Deus envia fogo dos céus de uma forma sobrenatural, consome a carne que estava posta sobre o altar como holocausto para Deus. Todos nós conhecemos a história, todos nós nos emocionamos quando temos oportunidade de ouvir ou de ler o relato bíblico desse fato aqui. Mas tem uma lição que poucas vezes a Igreja de Jesus tem enxergado nisso aqui. Só que, para enxergar o que Deus quer nos falar através desse episódio, nós precisamos entender qual era a situação espiritual do povo de Israel no tempo em que Deus levanta Elias como profeta. Tem uma lição tremenda aqui, tem um recado de Deus tremendo, mas é difícil entender se você não observar os detalhes, as minúcias. Na verdade, nesse tempo, Israel estava vivendo, meus irmãos, uma das fases mais deploráveis de toda a sua história. Naquele tempo, já haviam se passado 50
58 anos, desde que o reino de Israel se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. A partir do momento que Salomão faleceu, houve um racha político em Israel. Agora, pasmem vocês, nesse período de 58 anos, nada mais, nada menos do que 7 reis reinaram sobre aquele povo de Israel. Sendo que cada um desses reis foi mais perverso do que um outro. Cada um desses 7 reis foi mais incrédulo, foi mais desobediente a Deus. Homens perversos e maus que acabaram levando o povo de Israel à apostasia, a apostatar da fé. Estabeleceram a idolatria, o culto a Baal, criaram falsos templos, estabeleceram falsos sacerdotes, e aí as trevas dominaram tudo. Israel estava mergulhado em trevas. Então, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque ao longo dos séculos, nós temos visto isto que aconteceu no tempo de Elias se repetir ao longo da história do cristianismo. Infelizmente temos visto. Por exemplo, nesse momento agora, isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no nosso país, no Brasil. É claro que há um componente político nessa separação de Israel em 2 reinos, mas eu quero me ater apenas ao aspecto espiritual. Eu não vou entrar no detalhe do aspecto político. Então vamos ver. Primeiro desses 7 reis foi Jeroboão. Vamos ver o que a Bíblia fala acerca desse rapaz. Por favor. 1 de Reis, capítulo 12, versículo 28 em diante. Vamos ver o que fala de Jeroboão, primeiro dos 7 reis. Encontraram 1 de Reis, capítulo 12? Está bem pertinho aí, né? Versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, gente que não podia ser sacerdote. Ele foi lá e fez. Ele não tinha autoridade para isso, mas ele foi lá e fez. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantaram. Olha que coisa interessante isso aqui, irmãos. Observe que essa apostasia começa quando esse rei estabelece o falso templo, o falso culto, o falso sacerdócio. O rei mesmo levanta homens que nunca haviam sido vocacionados por Deus para realizar o trabalho divino, o serviço do templo. Só pode desenvolver o trabalho de Deus quem é vocacionado por Deus. Isso é coisa seríssima. Esse não quero nem saber. Eu estou determinando, eu escolhi fulano, beltrano, cicrano, e esses vão ser sacerdotes. Então, começou a desgraça por aqui. Bom, mas vamos ver o próximo rei que substituiu Jeroboão, que foi Nadab, capítulo 15. Esse mesmo livro de Reis, 1 de Reis, capítulo 15, versículo 25 e 26. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. Fez a mesma coisa do pai, só reinou 2 anos o cara. Fez o que era mal aos olhos de Deus. Agora vem o terceiro, um sujeito chamado Baasa, que assassina Nadab, o rei, e assume o reinado dele, por isso que ele reinou só 2 anos. Versículo 27. Conspirou ele, Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton. Era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Aí o versículo 34. Fez o que era mal perante o Senhor,
e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Aí vem agora o quarto rei, que era filho desse indivíduo aqui, Baasa, um sujeito de nome Elar. Um cara que vivia embriagado, cachaceiro inveterado, farrista, e numa dessas noitadas de cachaça, ele é assassinado por um dos comandantes do exército dele. Olha a situação que era Israel nesse tempo, hein? Vamos ver. Capítulo 16, 1 de Reis, versículo 8 em diante. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seu mordomo em Tisa. Entrou Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Olha, agora vem o comandante, um dos comandantes do exército dele, pega ele numa farra, embriagado, bebendo, sabe-se lá fazendo o que mais, e ele pega, pá, assassina o rei e assume o lugar dele. Aí aparece outro, um aventureiro militar chamado Onri, que assume o exército de Israel, se revolta contra esse Zinri, que quando se vê cercado pelo sujeito que fez uma rebelião, fica tão apavorado que ele toca fogo do castelo e morre queimado. Suicida. Olha a tragédia que era isso. Versículo 17, vamos ver aqui. Versículo 17 em diante. Subiu Onri de Gibeton, e todo Israel com ele, e sitiaram Tisa. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei, e o queimou sobre si, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. O cara morre, suicidas, e morre queimado. Bom, agora Onri é o rei, assume, um aventureiro militar, versículo 25 em diante. Vamos ver agora o que a Bíblia fala desse outro. Fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Olha que peça boa. Conseguiu ser pior do que todos que antecederam a ele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também nos pecados com que este fizera pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel? Bom, fechando o ciclo dos 7 reis, o 7º rei, nesse espaço de 58 anos, foi um filho de Onri, Acabe, que foi o pior de todos. Se esse tinha sido pior do que todos os outros, vem o filho dele e se torna pior do que todos os 6 anteriores. Versículo 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes deles. Se todos os 6 reis anteriores só fizeram coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus, criaram idolatria, criaram falso culto, falso templo, falso sacerdote, induziram o povo à apostasia, toda sorte de pecado, vem esse sujeito aqui, Acabe, e faz pior, pasmem, do que todos eles. Como se for a coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, foi servir a um falso Deus. É como se o sujeito hoje dissesse que era um pastor e decidisse sair ser um pai de santo. Mais ou menos por aí, para você ver a aberração que a coisa era, viu? Aí no versículo 32, levantou um altar a Baal, levantou um centro espírita, digamos assim, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, irmãos,
A somatória de tudo isso aqui trouxe consequências terríveis. O culto falso prevaleceu. O sistema religioso que estava em vigor em Israel passou a ser dirigido por falsos sacerdotes. A idolatria se espalhou como se fosse uma epidemia. O falso ensinamento tomava conta de tudo. Já não tinha mais escritura, não tinha nada. Agora era a lei do vale tudo. Quer dizer, o desprezo a Deus, o desprezo à palavra, era uma coisa praticada da forma mais descarada possível. Como eu disse, prevalecia a lei do vale tudo. E esse versículo 34 aqui mostra isso. Olha que ponto a coisa chegou, versículo 34. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, filho mais velho. Quando lhe expôs a porta, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. O cara foi reedificar a cidade de Jericó. Pastor, qual era o problema? O problema era que reedificar a cidade de Jericó era uma afronta tremenda a Deus. Era como se a pessoa resolvesse lançar um desafio aberto a Deus. Por quê? Porque todos eles sabiam que quando Josué destruiu a cidade de Jericó, Deus havia dito que não era para ninguém reconstruí-la mais. Nunca mais ela deveria ser reconstruída. Vamos conferir isso? Vai no livro de Josué. Vamos lá. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Depois você lê em casa o capítulo inteiro, você vai ver que eles destroem a cidade, mata todo mundo da cidade, a cidade fica em ruínas. Aí Deus diz assim, no capítulo 6, versículo 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, porque Deus determinou, maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos. E a custa do mais novo, as portas. Foi exatamente o que acontece com o cara. Não, eu vou reconstruir, mas Deus disse que não pode. Deus disse que maldito é aquele que reconstruir Jericó. Que conversa de maldito é nada. Eu vou reconstruir a cidade. Quando começou a botar os fundamentos na cidade, morre o filho mais velho, como Deus disse. Construiu o fundamento, lançou as muralhas, colocou as portas, morre o outro filho. Irmãos, não se brinca com Deus. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem gente que não leva a sério. Tem gente que ouve isso, entra por um ouvido, sai pelo outro, não leva Deus a sério, não leva a igreja a sério, não leva a frequência aos cultos a sério, não leva o praticar a palavra a sério, vai brincando com Deus. Olha, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Todo mundo sabia. Olha, o Senhor disse que maldito é o homem que quiser reconstruir Jericó. Se lançar os fundamentos, morre o primogênito. Morre o filho mais velho. Se insistir, morre o outro. Tudo escrito. O cara foi lá e fez. Você vê que a coisa estava num ponto que ninguém acreditava mais em nada. Ninguém levava mais Deus a sério. Pois bem, foi nesse momento de maior degradação moral e espiritual de Israel que vem Deus e levanta o profeta Elias. Nesse momento aqui. Aí Elias vem, Elias confrontou o povo, Elias desafiou os profetas de Baal, Elias fez aquilo que Deus espera que um profeta dele faça. Você pensa que Deus espera que um pastor constituído por ele faça o quê? Você acha que pastor é para ficar contando historiazinha, que Jesus curou o cego? Todo mundo gosta de ouvir isso, né? Olha, Jesus curou os leprosos. Aí vem no outro culto, porque Jesus multiplicou pães e peixe. Todo mundo encheu a barriga. Todo mundo comeu até se fartar. O Senhor vai botar comida na tua mesa. Pode esperar que vai vir fartura. Você pensa que profeta de Deus é para isso? Profeta de Deus é para proclamar a verdade. É para refutar a mentira. É para exortar o povo a levar Deus a sério. A não andar cocheando entre dois pensamentos.
Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Baal, não se pode servir a Deus e a idolatria, não se pode. Mas a grande maioria dos que dizem pastores hoje, só faz passar a mão na cabeça do povo. Não são profetas de Deus. Profeta de Deus é como Elias aqui, ó. Volte lá no capítulo 18. Elias, capítulo 18. Primeira de Reis, capítulo 18. Primeira de Reis, capítulo 18. Versículo 21 e 22. Vamos ler esses dois por enquanto. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Pasmem! Naquele tempo, no momento de maior degradação moral e espiritual de Israel, só havia o profeta Elias. Não havia mais nenhum homem de Deus. Olha, homens de Deus de verdade, pastores realmente vocacionados por Deus, é coisa muito rara nos dias de hoje. Raríssimo. Todos os dias, olha, as pessoas me imploram pela internet: pastor, não dá para botar uma igreja aqui, pastor no Rio Grande do Sul, pastor em São Paulo, pastor em Portugal, em Coimbra. Ontem um ficou me implorando: pastor, eu pago a tua passagem para eu vir botar uma igreja aqui. Eu digo: meu irmão, o problema é que nós não temos pastores. Não temos. Então, homens de Deus, vocacionados por Deus, que tenham o coração segundo o coração de Deus, que sejam fiéis, que tenham um compromisso com Deus, é coisa muito rara. Agora, pastores de Baal têm abundância, meu irmão. Tem aos montes, não faltam. Aqui no versículo 23, Elias diz: deixe-nos, pois, 2 novilhos. Escolham ele para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra, bom desafio. Disse-lhe Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: exclamem em altas vozes, porque Baal é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou quem sabe Baal esteja atendendo alguma necessidade, quem sabe está com dor de barriga no banheiro e a porta está fechada. Esse profeta Elias era abusado demais. Clama mais alto, Baal é Deus. Quem sabe ele está com dor de barriga e não está dando para ouvir vocês. Quem sabe está de viagem, ou quem sabe está tirando uma soneca e vai despertar com os gritos de vocês. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Observe o que é que os profetas de Baal fazem. Preste atenção nisso aqui. Eu disse que o que aconteceu com Israel naquele tempo está acontecendo hoje em vários lugares do mundo, inclusive no nosso país, e vai continuar acontecendo em várias oportunidades da história da igreja. Olha o que eles fazem aqui. Ensina o povo a crer numa mentira. Ensina o povo a colocar a sua fé num ídolo. Você sabe o que é uma pessoa depositar a sua fé numa imagem de gesso?
Que a Bíblia diz, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhe sai da garganta. É um Deus morto, torne-se semelhante a Ele, quantos o fazem e quantos nele confiam. Dá para você ter ideia quantas milhões e milhões de pessoas nesse país creem num Deus morto? Está aqui, ó. Os profetas de Baal induzem o povo a colocar a fé num sal, num óleo. O cara fica com picaretagem na televisão. Você está doente, está desenganado dos médicos. Põe um copo com água que eu vou orar. E o Espírito Santo vai ungir essa água. E quando você beber água, você vai estar curado do câncer. Não haveria mais nenhum doente de câncer nesse país. Porque esses caras estão tomando conta de tudo quanto é lugar. E rádio e televisão às 24 horas do dia, ou não é? Quantas milhões de pessoas acreditando nessas mentiras, ensina o povo a fazerem sacrifícios físicos. Olha, 99% do povo evangélico dá pena, acredita que Deus só vai atendê-los se fizerem jejum. O cara diz assim, estou com um problema. Não, irmão, pede a Deus, ora a Deus, fala com Deus. Aí daqui a uma semana, e aí, Deus já respondeu? Não. Faz um jejum, que o jejum move a mão de Deus. Ah, que Deus banana é esse, que o cara faz um jejum e o jejum move a mão de Deus? Oferecer uma fome para Deus. O outro diz, não, tem que esfolar os joelhos. Se não tiver calo no joelho como bode, Deus não atende a oração. Tem que orar 12 horas de joelho no chão, em cima de caroço de milhos. Ensina o povo a fazerem romarias. Nós aqui que conhecemos muito bem o Nordeste, o Ceará de uma maneira especial, a gente sabe o que significa isso. Quantas milhões de pessoas vão a Juazeiro, de todos os lugares do Nordeste, gente pobre, gente miserável, na esperança de que fazendo uma romaria, o Padre Inciso vai abençoar. E o povo morrendo na miséria, com fome, com seca, uma desgraça sem tamanho. O cara sai a pé de Fortaleza para Canidé, vestido de frade. Irmão Menezes ia, não é, irmão Menezes? Ia não, irmão Menezes? Mas que fez uma promessa para Chiquinho, o senhor fez. Fez ou não fez? Fez. Olha. Rapaz, eu já vi. Uma vez eu fui, não sei para onde, passava por ali, e aquele monte de gente com aquela roupa marrom, aquele cinto aquele cadastro branco. O que é isso aí? Foi lá quando eu cheguei no Ceará, em 86 por aí, 87, não sei. Não, e são os devotos de São Francisco. Eu digo, devoto? Não, eles vão a pé, 300 quilômetros. Quando chega lá, os pés estão feridos, sangrando, para ver se o santo atende ao clamor dessa gente. São os profetas de Baal. Ensina o povo a fazerem longas orações. No mundo espiritual evangélico é o que mais tem. Círculo de oração, irmão. Você está com problema, passa aí todo dia para o círculo de oração. Como é que é? Começa às 8 da manhã, meio-dia. Aí começa de 1 da tarde às 5 da tarde. Você tem que orar muito, muita oração. Vamos lá no círculo de oração. Você sabe o que é o cara passar de manhã, de tarde, orando, até não aguentar mais? Não, tem que fazer uma vigília. Sexta-feira tem vigília. Começa às 7 da noite até às 5 da manhã. Hã? Quem que aguenta isso? Você acha que isso aí é de Deus? Você pensa que vigília é de Deus? Você pensa que a pessoa ir para um círculo de oração desse é de Deus? Não é de Deus. Olha aqui os de Baal fazendo, Elias zombando, Elias mostrando para eles que essas coisas não funcionam, que tudo isso é uma ilusão, tudo isso é um engano. Elias via lá os caras se martirizando, se cortando com lanceta, andando de joelho em torno do altar, se sacrificando, pagando preço, orando de manhã até meio-dia. Elias, peçam mais, clama mais. Pode ser que Baal esteja dormindo. Ô profeta abusado, hein, rapaz? Clama mais. Pode ser que essa imagem aí acorde. Receba vida. Clama. Pode ser que essa medalha que você carrega aí pendurada no pescoço, de repente resolva te atender.
Era mais ou menos isso que esse profeta fazia. Agora, aqui no versículo 30, chegou meio-dia, parou. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Aí pegaram água, encharcaram a lenha, encharcaram o animal que já estava morto, despedaçado. Mas ele disse mais: faço isso a segunda vez, mais água. E o fizeram. Faz a terceira. Fizeram a terceira vez. Quero muita água, quero tudo encharcado, para não dizer que foi um truque. Para não dizer que eu mandei botar um foguinho ali escondido para tocar fogo. Água, encharca a madeira de água aí. Ô profetazinho encardido esse aqui, viu? De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: agora vem a oração que Elias faz. Preste atenção. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Acabou. Não passa de 20 segundos. Por que o povo fica ciclo de oração sem parar, hein? Por que fica fazendo vigílias a noite inteira, se a oração do profeta não durou 20 segundos? Objetiva, com fé, com certeza, com convicção de que Deus ouve. Sabe o que aconteceu? Com a oração de menos de 20 segundos. Versículo 38. Então, foi um grande fracasso, porque Deus só ouve depois de 12 meses no ciclo de oração. Deus só atende depois de 6 anos fazendo vigília, e se perder uma vigília, perdeu a bênção. Não. Então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Puxa vida, como eu queria que Deus fizesse isso hoje. Pastor Carlos, pega esses falsos pastores aí, leva ali para o Rio Ceará, não sei se o nome é Rio Ceará, aquele que tem ali, é Rio Ceará, leva lá e mata essa cambada. Eu faria com o maior prazer do mundo. Porque se tem uma coisa que eu odeio é falso pastor. É gente que zomba de Deus, é gente que induz o povo de Deus ao erro. Eu sinto nojo disso aí. Você sabe o que aconteceu no dia 31, com a seita universal lá em Angola? Eles conclamaram o povo pobre da África, porque esses canalhas trabalham onde reina a pobreza. Quanto mais pobreza, quanto mais necessidade, mais eles crescem. Porque aonde o povo não é assistido pelo governo, eles chegam com as suas falsas promessas. Que vai enricar, que vai curar, que vai resolver todos os problemas da vida.
num país pobre como aquele, né? E eles têm multidões lá. Aí marcaram a vigília da vitória. Olha, vai ser uma vigília, você vai ser curado, dessa noite não passa, tudo quanto é doença Deus vai curar, você vai começar o dia primeiro com emprego, com dinheiro. Onde cabia 70 mil pessoas, vieram 250 mil. Foi gente passando por cima de gente. Até ontem, o número de mortos estava em 16, se não me falha a memória. E o número de feridos, incalculável. Quem vai responder por isso? Esses patifes, quando alguém sai de lá que Deus tira, se sofrer um acidente, eles dizem, olha o que é que o diabo fez. E quando morre esse montão de gente lá dentro, quem fez? Quem fez? Quem vai responder? São assassinos, são canalhas, são crápulas. Agora falta quem clame isso em alto e bom som, porque a maioria dos pastores são calça frouxa, se dobram a essa gente. Não tem coragem de enfrentar os profetas de Baal. Eu tenho. Deus me levantou para isso. E ai de mim se não o fizer. Então Elias, olha, não precisou fazer sacrifício de tolo, não precisou esfolar os joelhos, não fez uma romaria, não participou de uma procissão, não precisou ir participar de um ciclo de oração, não precisou ir fazer uma vigília de 7 da noite às 7 da manhã. Não. Até a oração do profeta Elias não demorou mais do que 20 segundos, meu irmão. Está aqui. Pastor, os profetas de Baal começaram a orar de manhã cedo até o meio-dia. Eu estou errado em imaginar que esses círculos de oração que tem por aí nas igrejas evangélicas pentecostais é coisa do paganismo? Você está absolutamente certo. Pastor, não, eu não vou dizer nada, vou deixar Jesus falar com você. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 5 em diante. Ok? Não ainda? Vamos lá. Jesus vai ensinar como se deve orar. Quando orardes, não serei como os hipócritas. Como é que os hipócritas oram? Gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças. Você já viu essa turma aí fora? Já passou ali na Praça José de Alencar? Ou na Praça do Ferreira? Ou na Praça dos Leões? E tem sempre um indivíduo lá, aleluia, o Senhor, pecadores se arrependem. Dói nos ouvidos, dá vontade de sair correndo para a praia. E tomar logo um banho de água salgada, grossa, que não dá para aguentar isso aí. Já viram isso? Nos terminais, né, de ônibus. Olha aqui, eles gostam de gritar, demonstrarem ser muito santos, pessoas de Deus, para serem vistos dos homens, para aparecer para os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando eles voltam para os seus templos, o irmão é muito abençoado. Que fé o irmão tem. Ele fica num terminal, ninguém dá a mínima para ele, mas ele fica lá até fazer calo na corda vocal e não para. Aí o cara fica cheio de si, né? Onde é que o irmão orou? Orei na José de Alencar, meu irmão. Quantas pessoas pararam para te ouvir? Nenhuma, não estava nem aí. Aí eu que eu gritava, amém. O irmão tem muita fé. Não, o irmão é muito otário. O irmão é muito fanático, doido, perturbado da cabeça. Aí do versículo 6. Não sou eu que estou falando, não. É Jesus que está dizendo, viu? Tem uns que o quê? Ainda bota o carrinho de som.
É porque acha pouco o grito, né? Bota mais som ainda para causar danos nos nossos tímpanos. Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Presta atenção. Não é entrar no quarto e fechar a porta, literalmente como ele está dizendo, não. Hã? De repente o cara não tem um quarto. E na igreja, vai para onde? Não. Você pode estar cumprindo isso aqui dentro do teu carro. Às vezes eu estou dirigindo e vem uma vontade de orar a Deus, e eu oro a Deus em pensamento. Parei o carro no sinal, 30 segundos, Senhor Jesus. Estou aqui em pensamento. Temos um problema na igreja, Senhor, dá solução, mostra a saída, em nome do Senhor. Ninguém sabe o que eu estou orando. Ninguém. Você já imaginou eu parar um carro e começar, aleluia, Senhor dos exércitos? O cara pirou, meu irmão, chama os bombeiros, camisa de força nele. E eu pensava que está doido. Você entra num restaurante, vai almoçar com a tua família. Nós devemos sempre agradecer a Deus, né? Nas refeições, eu faço sempre isso. Às vezes aqui mesmo, bota comida, às vezes tem alguém comigo ali e nem viu que eu orei. Às vezes eu, quando é aqui, sozinho ali, faço oração rapidinho. Mas em público, o garçom está botando ali e eu estou aqui orando. Senhor, pensamento, obrigado por essa refeição, isso vem do Senhor, em tudo eu dou graça a Ti. Já fiz a oração. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não é para você fazer oração para querer aparecer para os outros, para querer se mostrar de homem de fé, homem de Deus. Não é assim que se faz. Mas ele fala mais. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, como os incrédulos, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Essa gente que faz ciclo de oração, que faz vigília, o que é que eles presumem? Que pelo muito falar, o cara ficar orando. Olha, eu fiz muito isso. Rapaz, tem uma hora que você não sabe mais o que dizer. Tem que repetir 500 milhões de vezes a mesma coisa. Porque como é que vai aguentar de 10 da noite a 5 da manhã? Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus disse, não sejam semelhantes a eles. Isso aí são os de Baal que fazem. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que você tem necessidade antes que você peça. Antes de você pedir, Deus já sabe. A gente ora para demonstrar para Ele o quanto a gente crê, que a gente acredita que tem dele a solução. Mas Ele já sabe. Amém? Está na tua Bíblia como está na minha? Então diga graças a Deus. Bom, voltando ao episódio de Elias, eu quero fazer uma reflexão muito importante. Porque a grande maioria do povo evangélico, os católicos também, tem repetido exaustivamente a mesma oração que Elias fez e não tem obtido nenhum resultado. Como o povo repete essa oração? Senhor, que todos saibam que Tu és Deus, envia fogo, dá uma resposta para provar que isso é Deus de verdade, e não tem resposta nenhuma. Por quê, hein? Por que não há resposta? Por que Deus não responde como respondeu Elias? Sabe por quê? Porque as pessoas imitam a oração de Elias, elas imitam as mesmas palavras que Elias usou, mas o que nós devemos imitar não é isso. O que você tem que imitar é a postura de Elias, a coragem de Elias, a intrepidez, a fé que esse homem tinha em Deus, a ousadia de Elias. Isso ninguém imita. Isso ninguém quer imitar. Então, não é para imitar as palavras, é para você imitar a fé do profeta. A fé que ele teve. Não. Baal é um deus falso. Vocês estão seguindo deuses falsos.
está tudo errado. O que estão ensinando a vocês é do diabo. Eu vou ensinar a verdade e vou provar que existe um Deus verdadeiro. Olha que fé extraordinária. Um homem sozinho contra 450 profetas do diabo. Está aqui, ó. Aqui no versículo 30, diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Por que o altar do Senhor estava em ruínas? Porque eles haviam construído outros altares. O altar do Deus verdadeiro estava em ruínas, porque o coração do povo estava dividido. O povo queria ser reconhecido como o povo de Deus, mas servindo Baal. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. O altar do Senhor está destruído. As pessoas, na sua maioria, querem ser consideradas como filhos de Deus, mas querem viver uma vida de obediência a Baal, ao falso evangelho. Não é diferente. Esse ministério da Igreja Cristo é Vida foi levantado por Deus, irmão, no mesmo espírito de Elias, para restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. É para dar um glória a Deus mesmo. Pode glorificar Deus com palmas. Olha, assim como em 58 anos, 7 reis perversos, incrédulos, mensageiros do diabo, fizeram o que era mal perante o Senhor, induziram o povo ao erro. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, num espaço de 60 anos, se levantaram homens perversos e maus, que têm feito aquilo que é mal perante o Senhor, têm levado o povo a ficar com o coração dividido. Em 1962, surgiu um sujeito chamado Davi Miranda, com uma seita chamada Deus é Terror. Deus é amor, mas para mim Deus é terror. Um falso pastor, sujeito que não conhece nada de Bíblia. Isso foi em 62. Em 1963 por aí, levanta-se outro missionário, Manuel de Melo, estabelece no Brasil um movimento religioso chamado Brasil para Cristo. Aí começou esse negócio de pentecostalismo. Em 1964, missionário Doriel de Oliveira, fundador da Casa da Bênção, que era a Igreja Universal daquele tempo. Um movimento extraordinário no Brasil inteiro, um movimento de multidões, sabe? A mesma coisa, a Universal teve início imitando essa Casa da Bênção. A Casa da Bênção em 1964, a Universal em 1977. 13 anos depois. Com Edir Macedo e R.R. Soares, os dois brigam, o Macedo passa a perna no cunhado, fica sozinho com a Universal. Quando chega no ano de 1980, o Soares funda a Internacional da Graça de Deus. Soares é o cunhado dele, esse que aparece na televisão. Tudo quanto é hora, você liga a televisão, está o cara lá. Está sempre parecendo que saiu do banho, né? Não está sempre parecendo o jeitinho de quem saiu do banho, todo perfumado. Dá até para sentir o cheiro do perfume. Aquele jeitinho, parece um bebezinho, né? Dá vontade de pegar, chega aqui no colinho, venha bichinho, bonitinho. Mas é o capeta em pessoa. Falso profeta. Em 1992, surge, em 92, um movimento religioso chamado Sara Nossa Terra, com um sujeito que se denomina apóstolo, bispo, sei lá o quê, Robson Rodovalho, é até político, ele é deputado. Roda o Brasil inteiro, ganhando rios de dinheiro da pastosada, ele promove seminário nos grandes auditórios, nos grandes teatros, nos grandes shopping centers, nos grandes centros de convenções. Cada pastor paga uma grana preta, 1.000 conto, para ele ensinar a fazer culto para quebrar maldições. E o que é que Jesus fez na cruz?
Se ele quebrou todas as maldições, será que Jesus perdeu viagem? Será que Jesus não teve capacidade? Teve, a Bíblia diz que ele nos libertou de todas as maldições. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. E de 2010 para cá, explode no Brasil o Silas Malafaia com a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que era do sogro. Sogro, durante muitos anos, velhinho, quietinho, direitinho ali, só com aquela coisa, não pode ver televisão, não pode usar calça comprida, aquela bobagemzinha, né? Mas quando o sogro morre, ele assume. E aí vem com a sua teologia da prosperidade, e hoje é um verdadeiro império religioso. A Renascer foi em 86. Estevão Hernandes e aquela bispa, que parece uma perua, né? Bispa Sônia Hernandes, foram presos nos Estados Unidos, entrando com dólar dentro da Bíblia escondido. Olha o caráter dessa gente. Tem outros, viu, que poderiam estar nessa lista. Valdemir, esqueci do Valdemiro, estou falando que tem outros. Não é o negão da Alcione, não, né? Tem um negão de tirar o chapéu. Esse aí tem um negão de eu meter o bordal. Tem outros. Tem uma mulher no Brasil chamada Valnice Milhomes. Quem já ouviu falar? Ela agora está sumida da televisão, né? Mas quando foi no ano de 99, essa mulher se juntou com um pastor colombiano chamado César Castellano, que disse que teve um encontro com Jesus, e Jesus mandou ele estabelecer um novo modelo para a igreja em células. O G12, uma picaretagem sem tamanho, só para promover crescimento numérico, e crescendo numericamente, cresce a grana, né? E essa mulher chegou na televisão em 1999, irmão Agostinho, e ela disse, olha, Deus mandou eu profetizar, fez isso em rede nacional de televisão, que vamos implantar o G12, as igrejas vão aderir, em 10 anos, todo o Brasil estará convertido. Já se passaram 14. O Brasil está cada dia pior, cada dia mais desconvertido. A Valnice Milhomes, em 1991, isso foi em rede nacional de televisão, profetizou que Jesus tinha dito a ela o dia que ele ia voltar. Aí disse que não sabia o dia certo, mas seria num sábado, no ano de 2007. Nós estamos em que ano? 2013. Ela disse que era num sábado de 2007. Por isso que ela sumiu do mapa. Deviam ter cremado ela viva logo. Então, assim como aqueles reis perversos arrebentaram com Israel, essa turminha da pesada aí que eu citei, tem arrebentado com a igreja. Se a gente for falar aqui, a gente vai passar a noite e o dia e não acaba a lista. Foram esses caras, essa gente, que introduziu o falso evangelho, essa coisa de corrente de libertação, de fogueira santa, de G12, de culto para quebrar maldições, essa diabólica teologia da prosperidade, essa gente que já trouxe a unção do riso, aí começa todo mundo a rir, é o Espírito Santo fazendo rir, daqui a pouco é a unção da marcha, aí começa todo mundo a marchar dentro da igreja, que o Espírito Santo está mandando marchar, daqui a pouco vem a outra em cima do palco, tem que ser um palco, no altar de Deus não pode, e começa a andar de quatro como leão, Ana Paula Valadão, isso é a unção do leão. Quanto escracho. Por isso que Pedro disse, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Nunca o caminho da verdade foi tão infamado como nos dias que nós estamos vivendo. Por isso você fala para alguém, vamos na igreja? O cara diz, você está rindo por quê? A sua é das rosas? A sua é do sal grosso? A sua o pastor anda de quatro imitando leão? Virou uma chacota.
Lá vem o pastor, segura a carteira aí, pastor. Pastor virou sinônimo de ladrão. Por causa desses cafajestes. Ou estou falando alguma bobagem? Olha, irmãos, esses pastores de Baal, eles preferem um Deus fraco, um Deus que eles mandam com livre-arbítrio, um Deus que eles podem negociar com ele. Eles não querem um Deus que exige que nós nos entregamos de corpo, alma e espírito. Não, eles querem um Deus que negocie. Para esses pastores de Baal, eles exigem do povo apenas que cumpra alguns rituais. Vamos botar aqui um sal grosso no chão, você vai passar por cima, Deus vai te abençoar. O cara cria uma muralha de isopor, aí diz, você vai derrubar a muralha. Quando você quebrar essa muralha de isopor, a muralha de problema da tua vida está quebrada. Quem é que não quer um negócio desse? Ele só exige isso. Alguns sacrifícios da carne, alguns jejuns. Agora dinheiro, aí eles querem tudo. Aí eles querem raspar até o tacho. Mas eles não exigem nada no que diz respeito aos aspectos morais e espirituais determinados por Deus. Nessas arapucas, não se exige nada do povo no que diz respeito aos aspectos morais e espirituais de Deus. Nada. Porque para Baal, não importa se você é honesto ou não. Para Baal não importa se você é uma pessoa imoral ou se você não é imoral. Se você mente ou se você não mente. Para Baal não importa se você cobiça a mulher do outro, se não cobiça. Se você cobiça o marido da outra ou se você não cobiça. Para Baal não importa se você é um gay, homossexual, depravado. Baal não está preocupado se você é uma lésbica, se você é um ladrão ou se você não é ladrão. Você sabe o que está rolando hoje na internet? Agora, parece que dia 21 de dezembro, o Carlinhos Cachoeira casou numa cerimônia evangélica. Já se converteu, cara. E o repórter perguntou ao safado do pastor lá, e você recebe o dízimo dele, dízimo de jogo, de banditismo, de máfia? Não, mas já vem abençoado pelo sangue do Cordeiro. Não vai demorar muito, e o Fernandinho Beiramar vai aparecer como apóstolo. É uma vergonha isso, gente. Meu Deus! Olha, para Baal, não importa se quem está adorando a ele é uma pessoa rancorosa ou não, se é vingativo, se é uma pessoa beberrona. Para Baal não importa se quem está adorando ele é um idólatra, é um avarento, é um invejoso, é um impuro. Na verdade não importa nada. Nada. Os pastores de Baal criaram uma religião de conveniência. Os pastores de Baal criaram um Deus garçom. Sabe o que é um Deus garçom? Você já foi num restaurante onde tem um garçom? Você diz, garçom, solta um refrigerante. E quer que traga rápido. E o garçom traz aquilo que você pede. Eles criaram um Deus garçom. Um garçom de crente. Senhor, eu quero um automóvel. Pois não, que marca você quer? Eu quero uma Mercedes F500. Senhor, eu quero uma mansão com piscina. Pois não, quando é que você quer? Agora! Não trouxe nada não, determine. Olha, manda o cara determinar. Foi isso que os de Baal fizeram. Eles apresentam um altar adulterado. Eu dou graças a Deus, porque aqui no nosso ministério, na Cristo é Vida, já fazem 18 anos que o altar de Baal foi restaurado. Aleluia. Já faz 18 anos que foi restaurado. Aqui, meu irmão, entrou por aquelas portas, não demora muito, vai ouvir. Olha, meu irmão, toma juízo, toma ciência. Você tem que se decidir
Se o Senhor é Deus, obedeça. Se Baal é Deus, obedeça a Baal. Fica lá fora, não venha mais para cá. Tem que tomar uma decisão. Se é de Deus e crê que Deus é Deus, tem que obedecer a Deus. Tem que estar presente nos cultos. Tem que levar Deus a sério. Tem que viver a palavra. Tem que consertar a vida. Tem que mostrar frutos de um novo nascimento. Se não, pega o beco. Aqui não fica, porque não aguenta ficar. Cada pregação nessa igreja é como se você botasse pimenta nos olhos do cara. Tem uma hora que ele diz, não aguento, deixa eu ir embora. Eu sou de Baal mesmo. E vai embora. Se o Senhor é Deus, seguiu. Olha o que Elias falou. Vocês vão decidir agora. Não vai ficar nesse chove não molha. Não vai ficar com um pé na igreja, um pé no mundo. Você vai ter que decidir. Ou leva a sério ou não leva a sério. Quantos estão faltando esse culto agora? Isso. Como? Ah, falei o altar de Baal, foi? Ato falho. Há 18 anos que o altar do Senhor foi restaurado. Há 18 anos. E por isso essa igreja prega o que ela prega. Por isso que nessa igreja não tem conchavo político. Nessa igreja não tem ser vergonhice, não tem comércio. Nessa igreja não tem o grupinho do pastor, o grupinho da mulher do pastor, o grupinho do louvor, o grupinho do coral. Aqui não tem grupinho. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aqui é uma igreja só. Aqui tem verdade. Aqui tem pureza. Aqui nós levamos a sério o que Jesus disse. Vós sois a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Aleluia. É inconcebível nós fazemos um culto nessa igreja e pessoas faltarem negligentemente. É inconcebível. Absolutamente inconcebível. Eu disse, falei numa reunião que eu fiz com o pessoal do coral, eu disse, olha, irmão Geraldo, só pode participar do coral quem é exemplo. Se quer cantar em coral, mas não frequenta culto, tem um comportamento errado, não mostra fruto do novo nascimento, não pode. No coral dessa igreja aqui não canta não. Ou se enquadra, se o Senhor é Deus, obedeça. Se o Baal lá fora é Deus, vai para lá para o Baal. Ó. Vai para o vale tudo. Aqui, não. Aqui não. Não é possível. O altar do Senhor já foi restaurado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui pastor não se divorcia. Que história é essa? Nem pastor, nem membro. Casou? Sua mulher é cristã? É, pastor. Você também é? Aí vai depois amanhã vir conversar comigo que tem incompatibilidade de gênio. O Deus que eu creio resolve qualquer parada. Toma vergonha na cara. Que Deus resolve o teu problema. Ou você está querendo arranjar outro e está com essa história. Ou você está querendo arranjar outro, minha irmã. Aqui não. Aqui não rola. Aqui não pode. Aqui é até que a morte separe. Até que a morte separe. Então você menina solteira, você rapaz solteiro, abra o olho. Escolheu a pessoa? É ela que Deus está te mostrando? É, pastor. Vai casar? Vou. É até que a morte separe. Pastor, eu me enganei. Se enganou? Você vai carregar essa cruz até o último dia de vida, querido. Não vou jogar fora, então você vai sair daqui. Aqui você não fica. Aqui não é altar de Baal. Aqui é o altar do Senhor. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus.